Olá, muito boa noite! Estamos ao vivo mais uma vez aqui pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos dando início nesse momento a mais uma live Vida Próspera, da escassez à abundância. E aí, prontos e preparados para estar ao vivo com a gente nessa noite? Oi, Rodrigo, bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo. E vocês que estão agora entrando ao vivo com a gente, além de desejar as boas-vindas para vocês, eu gostaria de pedir que você coloque aí no nosso chat para a gente poder começar a dar uma aquecida nessa noite, no assunto dessa noite. Coloca aí no chat para a gente que vai estar ao vivo, de onde que você está falando, de que lugar você está falando, você está conectado com a gente. Escreve no chat para a gente poder saber até onde a nossa live vai estar chegando para vocês. Então, vocês que estão chegando, muito bem-vindos. Já deixem aí os nomes de vocês ou de onde vocês estão falando para a gente poder saber um pouco mais. O Rodrigo está vindo de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Que maravilha! Bem-vindo! E para a gente poder ter uma noite muito agradável e dar seguimento ao nosso bate-papo que a gente iniciou na segunda-feira passada falando sobre vida próspera, hoje eu e Carmen Dias, que logo mais vai entrar ao vivo aqui com a gente também, a gente vai estar trazendo algumas dicas práticas, né? Algumas reflexões mais práticas a respeito de como você atravessar da escassez para uma vida mais próspera, mais abundante. Uma coisa que a grande maioria das pessoas não sabe é que existem causas, às vezes inconscientes, coisas bloqueadas na nossa mente que fazem com que muitas vezes a gente tenha travas emocionais, comportamentais, que impedem a gente de ter uma vida mais leve, mais próspera, mais produtiva em alguns aspectos, ou com maior qualidade, seja na área da saúde, no financeiro, nas relações. E é sobre isso que a Carmen Dias e eu vamos estar falando hoje com vocês, com dicas práticas de como vocês podem ir lidando com essas questões que travam muitas vezes a prosperidade em diferentes áreas. E aí, para a gente poder seguir nesse bate-papo, para a gente poder trazer essas dicas práticas para vocês, eu vou chamar agora aqui para estar conosco ao vivo também a Carmen Dias, que já esteve comigo na segunda-feira passada, na primeira live que a gente fez sobre esse assunto, e hoje ela volta comigo para a gente poder justamente trazer essas dicas práticas, para a gente poder explorar um pouquinho mais com vocês e poder auxiliar vocês um pouco mais. E aí, já vou dar um spoiler rápido aqui para vocês nesse início de live. Fica até o final. Se você puder, fica até o final, porque além da gente trazer as dicas práticas que a gente vai estar trazendo hoje aqui ao vivo, a gente também tem uma oportunidade única e imperdível para todos vocês, tá? Sobretudo a galera mais próxima da gente aqui de São Paulo. Fiquem atentos até o final da live, que a gente tem muita coisa interessante hoje e uma oportunidade única. Fica com a gente. Vamos chamar a Carmen, que aí a gente vai poder explorar um pouco mais sobre este assunto. Vou aceitar ela agora aqui na nossa live, recebê-la para bastante. Ela vai entrar aqui com a gente. Oiê! Olá, muito boa noite, Boa bem-vinda. noite! Olá, tudo bem? Bem, e você, como está? Estou ótima. Obrigada pela oportunidade. Que bom estar aqui novamente. Maravilha. A primeira live foi um Também sucesso. foi muito Muitas legal. mensagens. O pessoal falando muito, né? Que foi bom ouvir a gente, que é um assunto que é utilidade pública. Olha que chique! Utilidade pública. É importante, né? A gente trazer essa tona. A gente está começando o ano com muitas Exato. perspectivas. Geralmente as pessoas fazem metas
e é muito frustrante chegar ao final do ano a gente não conseguir realizar essas metas. Então, estamos aqui. O que a gente puder, vamos colocar à disposição das pessoas, né? São eu, você aí, somando mais de 40 anos de trabalho. As duas juntas. Mais de 40 anos de trabalho, atendendo. E é o nosso arroz com feijão de todo dia, né? Carmen, por que eu não consigo prosperar? Carmen, por que essa situação se repete? Você também ouve no seu trabalho. Então, traremos informações que com certeza vão fazer a diferença na vida das pessoas. Exatamente. E de uma maneira bastante prática, né? Para as pessoas poderem refletir e tentar identificar isso no dia a dia das suas vidas aí, naquilo que elas vivenciam cotidianamente, de modo que isso possa ampliar um pouco o horizonte de vocês que estão nos acompanhando. E aí, aproveitando que a gente está iniciando, está dando essa aquecida para poder introduzir esse assunto, além de você que está chegando, poder deixar no chat aí para a gente o seu nome, de onde você está falando, se você também tiver a oportunidade de compartilhar, né, clica nesse aviãozinho aqui do lado direito, compartilha essa live com outras pessoas, porque certamente essa live reserva dicas importantes, práticas para você que já está ao vivo com a gente, mas também muitas outras pessoas podem se beneficiar. Então já compartilha aí com outras pessoas para a gente poder compartilhar todo esse conteúdo com todos vocês. Bem, e para a gente poder começar, né, eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação de um ponto muito importante que a gente abordou semana passada, que a gente falou brevemente de 4 pilares importantes, né, Carmen? Sim. Que foi a questão financeira, a saúde, os relacionamentos e a questão emocional e espiritual, que são os principais 4 pilares da prosperidade, né? São, digamos, setores diferentes da vida das pessoas e nos quais, bem-vindo, Igor, você que está aí em Santo André conectado com a gente, seja muito bem-vindo, nosso querido colega hipnoterapeuta também, bem-vindo. E na semana passada a gente falou desses 4 pilares como sendo importantes da gente prestar atenção em alguns sinais, algumas coisas já relacionadas a eventuais travas ligadas à prosperidade. Porque o equilíbrio entre essas diferentes 4 áreas que eu acabei de citar para vocês é importante, esse equilíbrio, né? E normalmente o desequilíbrio em uma das áreas acaba desequilibrando a outra também. Porque muitas vezes você, ora, põe muita energia em uma coisa e menos em outra, e isso vai gerando desordens, desequilíbrios importantes da gente ficar atentos aí nesses pilares. E hoje a gente trouxe uma coisa mais prática para a gente poder, de alguma forma, explorar aí essas 4 áreas, né? E a gente poder dar exemplos práticos para vocês sobre coisas que às vezes poderiam auxiliar vocês em como destravar ou pelo menos identificar isso de um jeito a poder procurar o auxílio necessário, a ajuda necessária para desbloquear essa questão da prosperidade. Certo, Carmen? Muito bem. Eu fiquei feliz agora. Eu vi a Cirlei que entrou. Ela é de Guarapuava, no Paraná. Lu, eu morei em Guarapuava. Olha que coisa boa, bem-vinda, Morei em Cirlei. Guarapuava. O primeiro batom que eu passei, eu já falei isso aqui lá na live, o primeiro batom que eu passei na boca foi roubado da Cirlei. Eu era criança, eu ia na casa dela, tinha. Quantos anos eu tinha? Acho que 7 anos eu ia na casa dela. E ela tinha uma penteadeira, sabe? Muito bonita, cheia de batom. E eu não sei, coisa de criança, né? Peguei e passei no batom e me apaixonei. Eu adoro batom até hoje. O primeiro batom que eu passei na boca foi roubado, foi da Cirlei. E olha Ela participou, ela aí. é, ela participou de uma live minha e eu falei assim, eu chamava ela de Tia Cirlei, né? Tia Cirlei, eu roubei um batom seu. Décadas mais tarde, a gente aqui falou de Não, prosperidade pela live. Uau! o passado te persegue, pensou? A gente só toma muito cuidado com o que a gente faz, né? Pois é. Ai, bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando essas dicas. E para a gente começar a falar um pouco disso, né, nós estamos aqui, a Carmen e eu,
justamente para compartilhar experiências e mostrar como nós podemos ajudar vocês a destravar aquilo que está limitado, travado, sobretudo no que diz respeito à falta de abundância nessas diferentes áreas que eu havia citado para vocês. Não é isso mesmo, Carmen? E antes de nós começarmos, né, você poderia dizer para a gente um pouquinho, brevemente, o que é escassez e como ela acaba impactando a vida, só para a gente introduzir isso de maneira que fique mais compreensível para as pessoas que estão acompanhando a gente hoje? Escassez igual falta. Então, é a maneira mais fácil da gente falar, né? O que é escassez? É falta de algo. Então, o que falta na sua vida? O que falta na sua vida é a escassez. Então, por exemplo, se faltam bons relacionamentos, existe uma escassez nessa área. As pessoas até falam assim, eu lido bem com o dinheiro, mas a minha vida afetiva ela não é boa. Eu lido bem com sei lá, até tenho muitos amigos, mas eu não lido bem com o dinheiro. Eu até tenho dinheiro, eu tenho bons amigos, mas eu não tenho saúde. Então, o setor que está. Uma coisa que precisa ficar muito clara é o seguinte: não é um setor que tem escassez, é a pessoa. Né? A gente até falou isso na primeira live. A gente separa de forma didática e geralmente tem um setor que ele vai receber essa influência de forma maior. Só que é o seguinte: se você está ganhando dinheiro e você está com um setor afetivo, por exemplo, que não está legal, se você resolve a questão da escassez, porque a escassez está dentro da gente, se a gente resolve a escassez, você vai ganhar mais dinheiro do que você já ganha. Por quê? Desbloqueia em todas as áreas, né? Então, a gente compara essa questão de uma área que está deficiente na nossa vida, a gente compara uma roda, que ela tem um dente. Então, a roda, se ela está certinha, ela vai rodando. Se ela tem um dente, ela fica caindo, ela fica caindo, ela fica caindo, ela fica caindo. Então, mesmo que você esteja bem na vida financeira, se a sua vida afetiva não está legal, a sua vida afetiva vai ser esse dente, ela vai fazer com que a vida financeira também acabe caindo. Então, uma área que não está boa, se você não está bem na saúde, vai A refletir no seu dinheiro. desordem. Exato. Então, a gente, quando existe a escassez, quando existe a falta, quando existe conteúdos que não foram trabalhados e que a gente não lida bem com isso, a gente projeta isso para fora e automaticamente vai refletir numa área de uma forma maior, mas está afetando todas as áreas. Então, a escassez, em resumo, é falta. Nos falta algo. O que te falta? O que te falta é a escassez. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que a escassez ela não é única e exclusivamente do setor financeiro, assim como a gente dizia na semana passada que prosperidade não pode ser restrita também ao aspecto financeiro, né? Justamente por conta disso que a Carmen está dizendo. Às vezes, os sinais da escassez vão aparecendo nesses diferentes setores, nessas diferentes áreas, denunciando exatamente essa falta que ela está explicando para a gente. Sim, e a falta, ela nos causa dor. E o problema da falta é o seguinte: quando eu tenho falta de alguma coisa, vamos imaginar que no setor financeiro está mais prejudicado, eu acabo prejudicando também as pessoas do meu convívio. Porque o que acontece? Quando eu tenho mais dinheiro, eu sempre falo isso, quando eu tenho mais dinheiro, eu pago a manicure, eu pago. Você já percebeu que é aquele efeito dominó? Você paga a manicure, você paga o cabeleireiro, aí o cabeleireiro compra pão, vai ao supermercado. Você viu que esse dinheiro ele vai multiplicando? Você paga para uma pessoa e multiplica. É uma forma de você servir, sendo servido também através dessa troca que... Boa noite, Max, seja muito bem-vindo. Querendo ou não, você está falando de uma relação com o dinheiro e, consequentemente, com essa prosperidade financeira, que vai proporcionar trocas e trocas equilibradas na relação com as pessoas, né? Porque se a gente pensar no dinheiro a serviço, né? As pessoas vão nos servir, uma vez que a gente vai pagar de alguma forma por esse trabalho, por isso que a gente compra, por esse produto, de repente, mas a gente também está se colocando a serviço, uma vez que o teu dinheiro está a serviço de algo que está sendo trocado contigo. Então, nesse sentido, acaba sendo saudável
e acaba sendo também algo equilibrado na relação com o outro, seja em qual ponta dessa relação você estiver. Quando você fala de dinheiro, de afetivo, por exemplo, né? Porque a gente consegue ver isso de forma muito tranquila quando é dinheiro, né? Quando é dinheiro, eu ganho mais, eu pago, né? Eu tenho mais pessoas que me servem, né? Eu acabo pagando essas pessoas e isso gera riqueza. Não sei se eu comentei na outra live, mas é um assunto que eu sempre falo. Eu tive em Tramontina, né? No Rio Grande do Sul, né? Tramontina, do Carlos Tramontina. E tem a fábrica da Tramontina lá. E é muito interessante, porque a fábrica da Tramontina, né, na cidade mesmo que chama Tramontina, ela alimenta toda a cidade. Então, os funcionários trabalham nessa fábrica, e aí eles ganham dinheiro, eles vão para a farmácia, eles compram os remédios, eles vão para o supermercado, tá compreendendo? É a escola, toda a cidade gira em torno da fábrica Tramontina. Então, olha que interessante, uma fábrica, ela acaba mantendo toda uma cidade. Olha como isso é forte quando você produz dinheiro, quando você produz riqueza. Quando a gente fala de dinheiro, fica fácil entender. Só que na parte afetiva, por exemplo, aí você fala assim, mas o que é a minha parte afetiva? Vamos supor que eu tenha escassez na minha parte afetiva, nos meus relacionamentos. Mas o que se atrapalha nas pessoas? É muito simples. Se você é mãe e você tem dificuldades com a parte afetiva, automaticamente a relação com o seu filho ela também está escassa. Carmen, mas eu faço de tudo para o meu filho. Não é fazer. Não é fazer. Tanto é que não é fazer mais uma faculdade, não é mudar de emprego, não é mudar de país. Eu atendo pessoas que mudaram de país, tinham dificuldades financeiras aqui no Brasil, foram para países de primeiro mundo extremamente ricos e eles continuam tendo dificuldades. Ou seja, a dificuldade vai com a gente. Não adianta mudar de país, não adianta mudar de trabalho, não adianta mudar de profissão. Tem uma escassez, ela vai com a gente. Então, na parte de relacionamentos, essa escassez também, ela acaba se multiplicando com os meus filhos, com as pessoas ao meu redor. Eu não consigo demonstrar afeto, eu não confio nas pessoas, eu não crio vínculos. Então, eu também acesso para as pessoas em volta. Olha que interessante. Escassez, um empobrecimento Um afetivo. empobrecimento afetivo. Dessa falta de troca de afeto nas Sim. relações. E é importante complementar que isso é aprendido. Por isso que isso se perpetua. Né? A gente já pincelava um pouco isso na semana passada, na live passada. E, assim, essa questão dos padrões aprendidos vão se perpetuando ao longo dos anos na vida, na história das pessoas. E é por isso que é tão difícil, inclusive, delas identificarem. Porque aquilo que é aprendido e que acaba sendo enraizado, cristalizado em nós, inconscientemente é compreendido como algo natural, como se fosse normal, né? E às Sim, vezes vai se normalizando padrões que, infelizmente, dão origem a essa escassez, seja financeira, seja afetiva, seja nas relações como for, porque foi aprendido dessa forma. E aí, por isso que é tão difícil das pessoas terem um olhar crítico, uma autoavaliação, uma análise de si mesmos, né, que destrava a possibilidade de você perceber que é possível fazer diferente. Por isso que a questão do autoconhecimento, da busca do desenvolvimento pessoal, para tentar compreender esses fenômenos é tão importante. Porque justamente está em lugares muito inconscientes, porque foram se perpetuando ao longo dos anos por tudo aquilo que a gente vai absorvendo das nossas relações, sobretudo das relações familiares. um perigo as pessoas que têm aquela frase assim, eu nasci assim e vou morrer assim, né? Perigosa e triste, diga-se de passagem. Perigosa e triste, porque toda vez que você acaba falando essa frase, eu sou assim mesmo, você não é assim mesmo, você foi construído para ser assim, porque a criança ela aprende por repetição e para sobrevivência. Por que nós agimos como nós agimos? Sobrevivência. Quando eu descobri isso, nossa, mudou a minha vida, porque às vezes as pessoas elas se sentem culpadas. Nossa, mas por que eu sou rígida? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Né? Você é assim porque você aprendeu a ser assim. E para sobreviver em um ambiente, às vezes em que você não se sentia à vontade, você
acabou criando esses comportamentos e eles viraram automáticos. Mas da mesma forma que foi aprendido, você pode mudar hoje. Você pode. Se a gente conseguir sair dessa live, Lu, passando esse recado para as pessoas, já ganhamos muito. Nosso trabalho já está pronto. Sucesso. Você pode mudar a sua realidade. Você, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Você pode mudar. Ah, eu sou... de repente você fala assim, mas eu sou crítica. Você foi ensinada a ser crítica. Ah, eu sou... sei lá, o quê? Eu não confio em ninguém. Você foi ensinada a ser desconfiada. Nós somos ensinados, nós somos uma construção. Nós chegamos até onde nós chegamos por causa dessa construção. E dá para desconstruir. E aí é importante já perguntar para quem está ao vivo com a gente, né? Você que nos acompanha, sobretudo ao vivo, escreve aqui no chat para a gente. Em alguma dessas áreas que a gente já citou aqui, você alguma vez já sentiu que por mais que você tente, por mais que você ache que você sabe qual o motivo que te faz se sentir travado, você já percebeu que por mais que você tente, faça um milhão de coisas, tem sempre algo que te segura? Coloca aqui no chat para a gente, né? Se isso de alguma forma já aconteceu com vocês. Porque uma coisa que é importante também a gente dizer é que as razões por trás dessas travas, elas nunca estão no nível muito consciente, né? Elas não estão no nível consciente. Às vezes a gente tem até algumas opiniões formadas a respeito da nossa dificuldade. E porque a gente tem essas opiniões formadas a respeito da dificuldade que a gente traz, a gente passa a acreditar que essa opinião formada é o real motivo por trás do problema. Mas não. Essas causas, elas, na grande maioria das vezes, elas são inconscientes. Elas vêm de uma origem desconhecida. Elas têm eventos travados na nossa mente que a nossa mente consciente, racionalmente, não consegue acessar. É por isso que é tão importante, diante da recorrência, da repetição do padrão, de que eu tento e não consigo alcançar um determinado resultado, você não precisa apenas mudar de estratégias, mas você precisa tentar, de alguma forma, identificar esses padrões inconscientes. E, de alguma forma, existem recursos, existem ferramentas para isso. Por isso que Carmen e eu viemos hoje falar sobre isso, porque essas estratégias, essas ferramentas, elas podem te levar para um nível diferente de consciência que vai justamente te ajudar a destravar essas questões que você percebe que, apesar das tentativas, você não tem conseguido destravar. É interessante se fazer a seguinte pergunta: se eu não tivesse medo, o que eu faria? Se nada, você sabe, você fecha os olhos assim, você visualiza aquela vida louca, vai, tudo deu certo, a sua vida perfeita, visualiza a sua vida perfeita. Eu na minha vida perfeita, vai, pensa aí, você na sua vida perfeita. Ai, atendi uma moça ontem e fizemos esse exercício. Ela na vida perfeita. E vem umas coisas assim, e na hora que ela abriu os olhos, ela falou: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu não pensei que isso fosse importante para mim, mas isso vem da alma, isso vem da essência. E a vida perfeita, às vezes a pessoa acha é andar de lancha. Por exemplo, você não vai me ver andar de lancha. Não faz parte da minha. Você entende? Então, às vezes, se eu falar para você assim, poxa vida, você andando de lancha, tem que ver se a pessoa gosta, né? Agora, adoro andar de pé descalço no lugar verde. Então, o que é prosperidade para você e o que é a vida perfeita para você? Porque isso é muito importante. Qual é a vida perfeita para você? Não é o que te falaram. Importante dizer ainda sobre essa questão da prosperidade e sobre aquilo que é esse ideal de vida perfeita. A gente não está aqui falando de quantidade. Não. Quando a gente usa o termo abundância, inclusive, né, nessa tentativa de sair da escassez para a abundância, a gente não está falando de quantidade e de acúmulo de recursos, mas do uso dos recursos que às vezes até já estão à disposição e você não consegue enxergar que eles já estão à disposição. Você
falou E tudo aí, agora. e As aí, o pessoas não fato de enxergam você as não habilidades conseguir, delas. pelo fato de não conseguir enxergar os recursos já à disposição que podem ser utilizados a favor da qualidade das suas vidas nessas diferentes áreas que a gente está abordando aqui, por não conseguirem enxergar isso, elas travam cada vez mais. Porque elas estão procurando, às vezes, um ideal de vida perfeita, e isso é extremamente importante de dizer. E do mesmo jeito que a gente aprende muitas coisas que vão bloqueando a gente ao longo da vida, assim a gente se dá conta, às vezes alguns ideais de perfeição as pessoas vão construindo e constituindo baseado em padrões prontos, previamente estabelecidos, e que elas querem comprar pronto, porque elas veem a vida perfeita, o ideal de perfeição, numa vida que não é a delas. Isso também é muito sério, porque é justamente aí o ponto onde as pessoas não conseguem se utilizar daqueles recursos que elas já têm. Que elas Será que já faz têm. sentido? Será Desculpa. que está fazendo sentido para o pessoal? Sim, você que está ao vivo com a gente, coloca aqui no Faz chat. sentido? Faz sentido esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês? Vocês que estão ouvindo a gente, conseguem de alguma forma se identificar com algumas dessas questões que Carmen e eu estamos trazendo para vocês? Escreve aqui no chat para a gente. O Rodrigo colocou aqui um comentário para a gente dizendo: interessante pensar como os diversos tipos de trocas, assim como os setores interligados, pois são de uma mesma pessoa, né? É justamente o que a gente dizia ainda há pouco, Rodrigo. A gente separa, né, esses diferentes setores, a gente separa isso didaticamente para ficar mais fácil a compreensão de vocês, mas na verdade eles acabam interferindo entre si uns nos outros, porque eles estão interligados, e interligados, inclusive, justamente por fazerem parte mesmo da mesma pessoa, né? É aquilo que constitui o todo deste ser e da vida dessa pessoa. E, consequentemente, né, esses desequilíbrios vão acontecendo por conta dessa interligação mesmo entre essas diferentes áreas, conforme a gente já foi falando. A Juliana está dizendo aqui para gente, sim, faz muito sentido. Bem-vinda, Ju. Beijo para você, querida. E o mais incrível é que a solução para isso, gente, acho que é extremamente importante dizer, a solução para isso não está fora. Por isso que eu quis dizer, né, para vocês que por mais que a gente tenha um ideal de perfeição pautado em algo pronto, em um padrão aprendido, isso não está fora, né? Poder resolver e destravar isso não está em busca de coisas fora da gente. Tem a ver com olhar para dentro, olhar para aqueles recursos já existentes. Olhar para dentro no sentido de se perguntar: o que eu faço com aquilo que eu já tenho, né? Porque o que você precisa, na verdade, é entender que os próximos passos, os próximos níveis que você pode alcançar, dependem daqueles passos que você já deu, daqueles recursos que você já reconhece que você tem. Só que às vezes a nossa baixa autoestima, né, as nossas distorções a respeito de nós mesmos, da nossa própria história, vai fazendo com que a gente construa uma quantidade de percepções erradas sobre a gente mesmo. E isso vai fazendo com que a gente mime cada vez menos a nossa visão sobre a vida, sobre o mundo, sobre a gente, e travando sempre no mesmo lugar, né? Por isso que é importante a gente poder perceber que nada desses recursos que a gente precisa buscar estão fora da gente, mas na verdade já disponíveis na gente mesmo. Eu já atendi pessoas que disseram assim para mim, né? Mulheres que já me disseram assim: nossa, minha vida afetiva seria melhor se eu fosse mais bonita. E eu olho para ela, eu não vejo defeito. Ela é linda, tem uma pele bonita, tem um corpo bonito, é linda, né? E ela tá, inclusive faz plástica, faz lipo, faz isso, faz aquilo, procurando porque acha que ela não se acha bonita, ou seja, ela já é linda. É uma cegueira para a própria habilidade, né? Que é aquilo que você está Para a falando. Já própria existe. habilidade, é desses recursos que a gente está falando. Às Aí vezes você você acha que te falta alguma coisa. Claro, você pode conquistar 1 milhão de outras coisas, além daquilo que você já tem. Mas é extremamente importante a gente entender de uma vez por todas que o ponto de partida para qualquer outro nível de conquista não está fora.
A Juliana está perguntando aqui, se já estão disponíveis, será uma autossabotagem? Pode ser uma autossabotagem sim, Ju. Sobretudo, né, se a gente considerar que às vezes essas distorções que a gente tem na nossa percepção e na percepção sobre a nossa história, está fazendo com que a gente não consiga fazer as pazes com partes de nós e da nossa vida, que foi sendo constituída ao longo da nossa história. E aí, a gente às vezes vai se auto-sabotando, porque a gente não acredita que a gente é capaz, porque a gente não acredita que a gente é merecedor, porque a gente acha que as coisas só são boas na vida dos outros. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a nossa? Né? Às vezes a gente fica criando esse monte de percepções a respeito de nós mesmos e das coisas, que vai colaborando sim para essa autossabotagem que a Juliana está perguntando aqui. A gente tem essa tendência a se autossabotar, sobretudo quando a gente tem bloqueios emocionais relacionados à nossa autoimagem, à nossa autoestima. Às vezes a gente vai se sabotando mesmo, justamente até como uma forma de se defender, porque a autossabotagem, ela não vem só sabotar o próximo passo, o próximo nível, né? Mas ela nos mantém num lugar que poderia ser uma espécie de zona de conforto, porque é o lugar que a gente entende, a nossa mente entende, que é o lugar mais seguro. E aí a gente não vai para a próxima experiência, a gente não experimenta a próxima situação, que poderia ser justamente a virada de chave para aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque a gente fica num circuito repetitivo, porque pode até ser desconfortável essa autossabotagem e essa zona de conforto, mas a gente já conhece. E tudo aquilo que a gente já conhece, a nossa mente reconhece, ela tende a repetir e fazer com que a gente repita. Existe um perigo nessa pergunta aí, né? Se já estão disponíveis, será autossabotagem? Existe um perigo, porque o que que acontece? Às vezes a gente vai para o outro polo. A gente começa a dar nome, é autossabotagem. A gente fala assim, a gente atende muito isso, eu me autossaboto, eu me autossaboto. Então agora eu vou começar a me colocar em primeiro lugar, porque agora eu vou começar a fazer, tal, tal, tal. E a pessoa começa a investir energia naquilo. Só que muitas vezes não é essa a questão. Não é autossabotagem. Ela está trabalhando em cima da autossabotagem, a gente ouve muito isso, eu estou me autossabotando, né? E aí a pessoa começa a fazer coisas que seria o contrário de autossabotagem. E ela vai para um outro polo. E aí o que acontece? Ela não tem prosperidade ainda, ela continua na escassez. Por quê? Porque a verdadeira causa não é essa. A autossabotagem, ela pode ser, muitas vezes ela é simplesmente um identificador de algo, de outra coisa. Exato. Porque se eu já sei que é autossabotagem, quando a pessoa fala assim, eu me autossaboto, ela já trouxe para a consciência a autossabotagem. Se ela trouxe para a consciência e não resolveu, não é isso. Que é justamente o que a gente dizia, se a gente tem uma resposta pronta, na consciência para aquilo que a gente acha que é o problema, não é o problema. Não é o problema. A atitude, a ação pode ser de autossabotagem, mas a origem normalmente é outra. A origem é outra. E aí a atitude, ela complica em vez de ajudar. Então, às vezes, você já viu esses casos, né? A pessoa fala assim, eu não cuido de mim, agora eu vou começar só a me cuidar de mim. Ela vai para um outro polo e ela começa a se isolar, ela começa a ficar sozinha. E aí quando o assunto é autossabotagem, que foi a expressão que a Juliana trouxe pra gente, às vezes essa autossabotagem só muda de lugar. Exato. Ela só passeia. O sintoma chamado autossabotagem, porque a autossabotagem nada mais é do que um sintoma manifesto de algo mais profundo. De algo mais profundo, exatamente. Então, de alguma forma é a manifestação de algo, mas no fundo, a raiz acaba sendo mais profunda e consequentemente inconsciente. O Igor está aqui perguntando, é possível descobrir algo que nem sabíamos que estava nos bloqueando? Com certeza. É exatamente disso que estamos falando. Né? Não só é possível descobrir, como através de ferramentas terapêuticas, né, processos como, por exemplo, a própria hipnoterapia, que tanto Carmen quanto eu somos especialistas nisso, é um método, na sua grande maioria das vezes, mais profundo, mais intenso e que acaba nos auxiliando a ir buscar justamente a causa raiz do problema, né?
que é justamente para a gente poder trazer para a consciência o motivo desse bloqueio, porque não sabemos, então a gente precisa trazer a consciência, formular essa compreensão para daí a gente poder, a partir dessa tomada de consciência, dessa ressignificação, da compreensão, a gente poder entender quais os próximos passos precisam ser dados na busca dessa transformação aí, que até então pode estar sendo destravada por essas ferramentas. E eu acrescento, Lívia, que para a gente descobrir o que está nos bloqueando, a gente precisa de ajuda, porque nós temos pontos cegos. Então, a gente precisa de ajuda para a gente trabalhar essas questões por causa dos nossos pontos cegos. A gente não vai chegar nisso sozinho. Às vezes a pessoa fala até para a gente, alguém fala para a gente, nossa, às vezes a pessoa de fora até vê isso, fala assim, mas você é assim, assim, assado. A gente fala, não, a gente não consegue perceber isso, porque a gente realmente é o nosso ponto cego, né? Então, para descobrir esse que estava nos bloqueando, a gente precisa de ajuda, a gente vai precisar de uma mão, a gente vai precisar de um apoio, porque, inclusive, é uma forma da gente continuar nesse processo, porque a gente precisa lembrar que esse processo ele é de proteção. Por que eu me bloqueio? Proteção. Você não faz isso porque você é idiota. Imagina, eu quero com a minha vida. Não, gente, a gente levanta da cama todo dia de manhã, animado para fazer alguma coisa legal para ir para frente, não é? Eu levanto, hoje eu vou aproveitar o dia para ir mais para frente, ou seja. Então, por que a gente faz isso? São os nossos pontos cegos, são aquelas questões que a gente não percebe claramente, não está na consciência, de forma automática, de forma inconsciente. E é repetitivo, repetitivo. A gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo, a gente vai fazendo. Você conhece, eu também, quantas pessoas que reclamam de solidão, que reclamam que estão sozinhas, mas elas mesmas cavam essa solidão, elas estão nesse processo, elas não deixam a gente se aproximar. A gente vai para ajudar, a gente está próximo e elas não deixam a gente se aproximar. Colocam limites claros, Colocam às vezes, limites, na faz uma relação, parede. e por vezes com atitudes bastante rígidas, justamente por medo. E aí, aproveitando isso que a gente está comentando agora, acho importante abordar também essa pergunta que a Flávia, oi Flavinha, boa noite, querida, bem-vinda. A Flávia está trazendo para a gente, ela está dizendo assim, oi meninas, e quando você se sabota inconscientemente, mas na realidade é uma dependência emocional, como funciona esse limite? É importante dizer o seguinte, Flávia, quando a trama envolvida aqui é de dependência emocional, é importante a gente considerar o seguinte, a pessoa que sofre de uma dependência emocional, ela traz consigo, ela traz em si, na grande maioria das vezes, algum tipo de medo. Porque o que acontece na dependência emocional? O sujeito que ele sofre da dependência emocional, ele, na sua grande maioria das vezes, ele não se sente suficiente, ele não se sente merecedor de determinadas coisas, e às vezes na relação com o outro, né, ele se coloca na posição de tomar algo do outro que complemente aquilo que de alguma maneira ele sente que ele não é capaz de dar conta, por isso que ele depende emocionalmente, porque às vezes o olhar que ele tem para com o outro é de que o outro é maior, melhor do que ele. Isso fala um pouquinho também de aspectos da autoestima, muito embora também seja importante a gente considerar aqui o seguinte, a dependência emocional, ela, na sua grande maioria das vezes, ela nasce lá na infância, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, tá? Então, assim, tem aspectos muito infantis, por isso inconscientes, na trama da dependência emocional, que faz com que o sujeito, depois que ele saia da infância e vai estabelecendo outras relações ao longo da vida, ele se posicione de um jeito dependente porque ele traz um buraco, ele traz uma falta que muitas vezes nasce lá na infância e que faz com que ele, por sua vez, não se sinta suficiente para dar conta, porque certamente ele traz uma carga emocional que faz com que ele perceba que ele não recebeu o suficiente e ele não se entende como suficiente para dar conta de determinadas coisas. Então, nesse sentido, ele acaba muitas vezes se auto-sabotando por se sentir insuficiente,
na relação com o outro, se colocar muitas vezes como menor, como menos potente, menos forte dentro da relação. E aí vai acontecendo toda essa trama de sabotagem por conta, inclusive, dessa distorção que ele traz, muitas vezes desde a infância, em relação à tua autoimagem, autoestima. Isso vai comprometendo, infelizmente, as relações desse sujeito. Que pergunta excelente, hein? Olha como enriquece, né? Maravilhosa pergunta, Muito bom. pessoal. Fiquem à vontade para perguntar. Aproveitem, né, o momento. Se às vezes não quer colocar aqui, manda para o nosso WhatsApp as perguntas. Estou com o WhatsApp aqui aberto, a gente lê também aqui ao vivo. Aproveitar esse momento para ir tirando dúvidas. A gente está aqui à disposição e a participação de vocês viram como enriquece, né? Olha como as perguntas o Igor fez, a Juliana. O Igor está fazendo mais uma pergunta aqui, Carmen. A escassez financeira tem a ver com a escassez emocional? Gostei. Com certeza. Com certeza. Obrigada, Igor. Absoluta. A escassez financeira tem a ver com a escassez emocional? É só um reflexo. Então, eu tô com uma lâmpada aqui que quebrou. Reflexo. Ó, tá vendo essa lâmpada aqui? Por isso que eu tava mexendo aqui no começo da... Eu fui mexer, ela quebrou aqui, por isso que eu fiquei mexendo para lá e para cá. Imagina que essa lâmpada aqui sou eu. A luz está refletindo para todo o polo, para toda... Compreende? Sou eu, reflito aqui para tudo. Então, quando existe escassez, essa escassez, ela está vindo de onde? Ela está vindo dessa luz aqui, ela está vindo daqui. Então, ela pode se manifestar. Então, por exemplo, essa luz, ela está iluminando mais aqui. Então, de repente, aqui é a minha vida financeira, que é melhor. Mas aqui, ela não pega. Então, a minha vida afetiva aqui, ela vai ter menos luz, vai ter menos impacto, tá compreendendo? Então, seria como se... Sou eu projetando para fora, sou eu que projeto para fora. Então, seja escassez na vida afetiva, seja escassez na vida financeira, é escassez, é falta. Está vindo da própria pessoa. Então, a gente didaticamente fala que é escassez material, fala que é escassez afetiva, fala que é escassez emocional. É escassez, é falta. É por isso que às vezes acontece esse efeito em cadeia, onde o desequilíbrio de uma coisa faz você perceber os efeitos disso em diversos aspectos da sua vida, justamente por conta disso. Por isso que a gente fala, né, que a escassez financeira, às vezes, é só um reflexo da escassez emocional. E aí, às vezes, você vai identificar numa área mais especificamente, mas ela está sendo refletida conforme a Carmen está falando, vindo de uma outra coisa que vai distorcer a tua percepção. E nessa distorção de percepção, você não identifica ela simultaneamente em todas as áreas. Você vai perceber naquela que, de alguma forma, seria o teu calcanhar de Aquiles, digamos assim, que é aquele onde dói mais, porque você olha mais para essa falta numa determinada parte. E aí o que acontece? A pessoa está refletindo lá essa escassez na vida financeira, o que ela faz? Mais uma faculdade, mais um curso, arruma outro emprego. E ela continua. Eu atendo pessoas que ganham 200 mil por mês, tá? Que é uma baita de uma grana aqui para o Brasil, e a pessoa vive sem dinheiro, vive na escassez, vive pendurado, vive no vermelho. Exato. Exactly. Não é o quanto você ganha. É como. É como. Não é o quanto como você ganha. Gente, 200 conto, o que é isso? Né? É como ganha e como utiliza o recurso. Como utiliza. É justamente o que a gente está falando desde o começo. A questão aqui não é a quantidade. Não mas é a quantidade. A identificação se eu ganhasse já X, existente. Tendo gente que ganha X, que olha assim, entende? E a pessoa tá com dificuldade. Então, assim, de onde é isso? Tá na pessoa. Enquanto ela não identifica, porque se você estiver bem, se você identificou as suas travas, os seus bloqueios, olha, uma moeda na sua mão faz, assim, coisas incríveis. Você não precisa mudar de corpo, você não precisa mudar de país, você não precisa mudar de emprego. Quando você resolve essa situação dentro de você, você descobre esse bloqueio e você consegue resolver, pronto.
a tua visão a respeito daquilo passa a ser outra. Sim, e aí, como você reflete para fora, tudo ilumina. Eureka! Uau! É interessante essa questão da luz que você traz para a gente, né? Porque à medida que você reflete com mais intensidade, tudo aquilo que está em volta de você também responde a esse reflexo, né? E aí é onde acontecem as relações de troca com o meio, com as pessoas, as respostas das pessoas para com você. Um exemplo bem prático, bem simples. Sabe aquele dia que você não acorda muito legal? Que emocionalmente você acorda assim meio virado, né? Que as emoções já começam meio bagunçadas logo cedo. Começa a perceber que no dia que você não acorda muito legal, as coisas que acontecem à tua volta, muitas vezes, elas acabam ressoando muito com aquilo que é reflexo do modo como você está se sentindo. Isso por quê? Porque o modo como você está se sentindo interfere também na tua visão e na visão que os outros vão ter de você, porque você também vai ter um tipo, uma qualidade de resposta que vai interferir até no meio onde você se encontra. Por isso que a gente falava desde a semana passada sobre a questão das relações e da ambiência como algo importante também para a gente prestar atenção em aonde você está se colocando, que ambientes você muitas vezes está frequentando e qual a qualidade das relações que você está estabelecendo, né? Porque às vezes essas buscas também vão ou te puxar para baixo ou vão te alavancar para fazer você ir para uma outra qualidade de experiência e, consequentemente, experimentar as coisas a partir de um outro lugar. Isso também interfere diretamente nessa experiência mais abundante, que é o que a gente está se propondo a refletir aqui com vocês hoje. A Flávia está dizendo aqui, e essa distorção pode acontecer não somente as relações humanas, mas também em relação à abundância de dinheiro. E aí ela complementa aqui. Toda vez que estou com dinheiro, por exemplo, acabo ajudando as pessoas e fico sem nada. E aí, é importante perguntar. Essa é uma pergunta e vou deixar no ar, né? Por que você não pode ficar com esses recursos, Flávia? Por que você, quando tem esses recursos, você precisa abrir mão deles e desequilibrar a relação desses recursos em relação às suas necessidades? Porque você está falando aqui de colocar outras necessidades, né, na frente, e muitas vezes acaba desequilibrando para o teu lado algumas coisas, né? Às vezes, a gente precisa refletir o seguinte: como que a gente se sente quando a gente ganha um pouco mais de dinheiro? A gente fica confortável? Ou será que a gente começa a experimentar certos desconfortos, certos sentimentos de culpa? E às vezes essa autossabotagem que as meninas apontavam aqui no chat pra gente, né? Será que elas vêm como uma forma de fazer a gente resolver esse sentimento de culpa que por vezes a gente pode ser que experimente por ganhar um pouco mais, um pouco melhor em determinado momento da vida? Às vezes a gente experimenta qualidades de emoções que deixam a gente desconfortável. Quando a gente entra numa qualidade de relacionamento melhor, quando a gente tem um trabalho melhor, às vezes a gente tem medo de se sentir julgado, julgada por aquilo que você conquistou e que de repente outras pessoas não puderam conquistar. Eu acho que esse exemplo que a Flávia traz aqui no chat para a gente é bem interessante para a gente poder se atentar para a qualidade das emoções que a gente experimenta quando a gente tenta fazer algo diferente para melhorar alguma área da nossa vida, algum aspecto da nossa vida, e alguma coisa que parece que puxa a gente para trás. Porque sempre tem uma emoção também envolvida nisso. E essa emoção certamente vai nos ajudar a entender também que lugar é esse em que a gente se coloca e que está conectado diretamente com esse aspecto inconsciente aí, porque as nossas emoções é que são, digamos assim, norteadoras da nossa percepção a respeito disso
e está lá muitas vezes bloqueado inconscientemente na nossa mente, a gente não identifica. Qual que é a qualidade da emoção que você sente quando você está vivendo uma qualidade de relacionamento melhor? Ou sua vida financeira começa a melhorar? Ou quando de repente você começa a ter uma qualidade de vivência diferente de outras pessoas? Você se sente bem? Ou será que você se sente com medo, culpado, com medo de ser julgado? Pare e pensa um pouquinho nisso, porque às vezes a tua trava emocional pode ser relacionada às vezes a essas emoções. Ô, Lu, eu recebi aqui no WhatsApp uma questão interessante, né? A moça, eu vou preservar o nome dela, ela está contando aqui que, na verdade, ela tem uma dificuldade nos relacionamentos afetivos. Essa dificuldade está envolvendo traições, e ela fala que é algo que se repete na família dela, né? A mãe dela, ela presenciou muito a mãe dela com o pai traindo a mãe, a irmã já passou por isso, né? Inclusive a avó, ela conta, a avó o avô casou com ela, mas a avó foi uma amante do avô. Então, assim, ela fala assim, se essas relações, essas traições, elas têm a ver com essa questão familiar, né? Isso é um ponto. Isso é um ponto. A gente tem que deixar bem claro isso. Eu tenho ficado bastante muito pé no freio quando a gente vai falar dessas questões familiares, porque parece assim, a gente joga tudo para a família também. Ah, então a minha avó aconteceu isso, a minha mãe aconteceu isso, ok, estaria acontecendo isso comigo, né? Agora, a gente não. Se ela está falando que é isso, se ela tá me trazendo a história, ela me contou aqui, ela me vendeu uma história aqui, né? Olha, já tem alguma coisa, eu tenho traição, a minha avó, né, já contou a história da avó, tal, minha mãe, tal, tal, tal. Então, assim, a gente sempre toma cuidado com essa pegadinha, porque o cérebro já fala assim, logo serei traída também, e tá tudo bem, porque eu venho lá de uma linhagem de traição, né? E a gente fica atento, nós vamos repetir aqui, vamos frisar muito isso. O que você acha que se não resolveu, é porque não é. Então é algo. Se não resolveu é porque não é. O máximo que você consegue com isso é criar mais uma crença limitante só para reforçar aquilo que é inconsciente que você ainda não acessou, né? Tudo aquilo que a gente conta de historinha pronta para a gente mesmo sobre os nossos problemas só serve para criar mais crença limitante. E aí a crença limitante vai se empilhando em cima daquilo que já está inconsciente, aí o que está inconsciente que está aqui embaixo vai ficando cada vez mais difícil de acessar. Por quê? Porque você vem com empilhamento de crenças aqui, que vai, de alguma forma, soterrando cada vez mais aquilo que já está inconsciente. O que você acha que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais difícil, porque você fica se justificando o tempo inteiro por essas crenças, por esse discurso pronto. Então fica parecendo que você identificou e não está identificado. Por quê? Porque você Se fez, na não verdade, resolveu. só soterrar um pouquinho mais aquilo que já está soterrado em um lugar em algum Show. lugar mais profundo da sua mente. Adorei essa sua fala, soterrar, né? Quer dizer, você cobre o que está lá e você continua vivenciando isso, e aí o cérebro adora historinha, então, para todos os efeitos, não, é por causa disso, tal, 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 mas não resolve. E a gente precisa sair do sofrimento, tá, tudo bem, aconteceu, ok, tá, mas como é que eu saio desse sofrimento? Como é que eu mudo isso? Porque senão minha filha, minha neta, minha bisneta, gente, como é que eu mudo isso? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no nosso chat. Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Vocês estão gostando? Faz sentido? Essa live, na verdade, se desdobra, né, Lu? Nós estamos aqui há 1 hora. Há 1 hora e ainda Essa tem live se um grande desdobra. detalhe. Exato. Ainda, né? Olha que eu tô mordendo a língua aqui para nos parar a falar. Peraí que eu tive um problema aqui na minha iluminação.
Faz sentido para vocês? Traz essa reflexão para vocês? Poxa, a questão é mais oculta, um problema está afetando todas as áreas, de repente está indo prejudicando mais uma área, mas na verdade existe um problema central que afeta, e olha que bacana, a partir do momento que você resolve esse problema central, você vai melhorar todas as áreas, né? Você vai prosperar, progredir. Então, o que é a escassez? Escassez é a falta de saúde, é a falta de dinheiro, é a falta de bons relacionamentos, é a falta de alegria de viver, é falta de criatividade. A criatividade é natural no ser humano. Olha a criança ela pega um papel ali e ela começa a fingir que aquele papel é um brinquedo e ela se diverte. Não tem? Às vezes a gente dá um presente caro para uma criança, ela se diverte mais com a embalagem do que com o presente. O que é isso? É a criatividade. Por que a gente perde essa criatividade ao longo do tempo? A criatividade é natural. A vontade de fazer as coisas, você não vê criança, às vezes começa lá a lavar a louça, começa a pegar, né, começar a fazer as coisas, você diz, para criança, para, ela quer mexer em tudo, ela quer pesquisar tudo, ela quer mexer na flor. Por que a gente vai perdendo isso com o tempo? Por que a gente vai deixando essa curiosidade para trás, né? O que nos leva a perder essa curiosidade? Então, todas essas potências que nós temos na infância, nós vamos perdendo, isso é a escassez, né? Então, é algo que nós já tínhamos. Tudo que você quer já existe dentro de você. Aquilo que grita na sua alma já existe dentro de você. Simplesmente parou de se manifestar por alguma situação. E aí, pensando um pouco em criatividade, falando um pouco de criança, né? É importante a gente lembrar que a gente, quando é criança, a gente fala muito sobre criança interior, em muitos dos trabalhos que a gente realiza em live ou em outras vivências, né? À medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, a gente vai vivendo uma espécie de desconexão com esse lado mais essencial, com esse lado mais criativo, muitas vezes que a gente traz de lá da nossa infância. Mas por quê? Essa criatividade vai sendo substituída por um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de aprendizado, a gente vai se separando muitas vezes dessa criatividade. E essa desconexão da criatividade, consequentemente da nossa criança interior, aquela que nós fomos lá na nossa infância, vai colaborando também para o surgimento dessa escassez. Porque o que na verdade é a criatividade, se não uma fonte abundante de possibilidades? A criatividade, ela traz para nós infinitas possibilidades. E à medida que a gente vai se desconectando dessa fonte original de abundância, que nasce lá na criatividade da nossa criança interior, a gente vai perdendo essa capacidade de sermos mais criativos até na resolução de determinados desafios, de determinados conflitos, de determinadas problemáticas que a gente vivencia cotidianamente até na nossa vida adulta. Por isso que, uma vez distanciados, desconectados das nossas vivências lá de trás, é importante a gente buscar, através de ferramentas, de práticas, de vivências, uma outra qualidade de vivenciar isso para proporcionar para a gente mesmo uma reconexão com essa fonte original de criatividade, para a gente recuperar justamente o quê? Essa fonte de infinitas possibilidades que vai levar a gente para outros níveis. A Juliana está dizendo aqui que você viu como uns puxões de orelha. Nos acomodamos com algumas explicações que nos damos, mas se esse olhar nos trouxe luz à questão, o real motivo ainda não foi visto. Insight importante. Feliz de saber que isso pode ter proporcionado esse insight importante para você, Ju. Acho que travou um pouquinho, é isso? Travou para você, eu acho? Não, o áudio aqui eu ouço bem. O que eu não tenho mais acesso aqui são as perguntas. Parou lá no Igor e aí eu não tive mais acesso às perguntas. Era esse comentário aqui da Juliana mais acesso. Pra gente. Bem, pessoal, mais dúvidas? A gente, antes de ir para o encerramento da nossa live, a gente gostaria de saber,
gostariam de fazer mais perguntas, tirar dúvidas, a gente vai pedir para vocês escreverem aqui no chat, porque a Carmen e eu temos aí uma outra informação, né? Uma outra oportunidade para vocês que estão acompanhando a gente aqui e que a gente gostaria de entregar e compartilhar com vocês, não é mesmo, Carmen? Sim. E até pensando, né, um exercício que a gente pode fazer aqui agora é você pensar nessa sua criança abundante. Pensa nessa sua criança abundante. Vai imaginando, fecha os olhos e vai imaginando essa criança. Se ela tivesse, imagina, pensa numa foto que você tem na sua casa, você com 3, 4 anos. Olha para essa criança. Vai olhando para essa criança. Olha para os olhinhos dela, para as perninhas. Olha para você, criança. O que ela te chama a atenção? O que faz com que você observe, que te chama a atenção nela? O que ela tem, essa criança, que é a sua criança, que está aí dentro de você? O que ela está te pedindo? Esse contato é extremamente importante. Você ter acesso a essa criança que está dentro de você. Quando você tem acesso a essa criança, você vai trazendo essa abundância para fora. Isso. Vai pensando nessa criança, nessa abundância. Agora você tem 2 caminhos. Pensa em você hoje, nas dificuldades que você está atravessando. Pensa na dor que você está passando hoje. E agora olha você com a dor aí na sua frente e olha essa criança plena, abundante, cheia de recursos. Qual que você escolhe? Qual que você quer caminhar com você? Lembrando que já está tudo disponível para você aí dentro. É uma questão de decisão. E para te ajudar nessa decisão, nós temos um convite super especial para você, para a gente poder trabalhar, para a gente poder encontrar com essa criança brincando, encontrar com essa criança abundante, resgatar essa abundância, para você poder fazer não só de 2025, mas nos próximos anos da sua vida muito mais prazerosos, plenos, abundantes. Quer contar, doutora Luciana? Novidade? Sim, pensando, né, na grande oportunidade de poder trazer para vocês um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de vivência, para você poder construir junto com a gente esse projeto de uma vida mais próspera, não apenas em 2025, Carmen e eu estamos lançando nesta live agora, né, o evento Vida Próspera 2025. E o que é o projeto Vida Próspera 2025? Ele vai acontecer agora em fevereiro, a partir de um evento muito legal que nós estamos preparando especialmente para vocês. Vai acontecer aqui no estado de São Paulo. Vocês que não estão em São Paulo, não fiquem tristes, porque em breve a gente tem outras coisas, outras oportunidades também que vão acontecer para vocês que estão um pouco mais distantes, mas para você que é de São Paulo e nos arredores aqui de São Paulo, a gente vai agora no próximo dia 15 de fevereiro, é um sábado, 15 de fevereiro, nós vamos promover um evento. São poucas vagas, então presta muita atenção nisso que eu vou trazer para vocês agora. São pouquíssimas vagas, a Carmen e eu queremos fazer um trabalho bastante coeso, dar bastante atenção para todas as pessoas que estiverem inscritas, que forem participar com a gente. Então, a gente não vai abrir muitas inscrições para esse evento. E a gente agora, no dia 15 de fevereiro, a partir das 14 horas, é isso, Carmen?
A partir das Das 14 horas. 14 horas. Nós Isso. vamos estar reunidas num evento ao vivo, numa vivência ao vivo, lá no Instituto, no Terra Espaço Luz. Terra Luz, que fica na região de Moema. A gente vai fazer uma vivência, uma tarde inteira, a partir das 14 horas até as 18 horas. A gente vai promover esse encontro para vocês, presencialmente, no Espaço Terra Luz, das 14 às 18 horas. Qual que é o nosso objetivo? Trazer consciência através de um trabalho de reconexão interior com a criança interior e com diferentes aspectos aí das tuas emoções. A gente vai estar trabalhando diferentes níveis dessa consciência, trazendo à tona elementos, ferramentas para vocês, de um jeito bastante prático, e profundo, para que você possa identificar, descobrir e destravar de uma vez por todas a emoção e aquele conteúdo que de alguma forma está fazendo você se sentir insatisfeito, frustrado e sem poder explorar aí com mais potência, com mais força aquilo que você precisa destravar. Exatamente. Esse encontro ele é para identificar, porque a gente trabalhou aqui durante a live que muitas vezes nós não sabemos exatamente qual é o nosso bloqueio, qual é a origem do nosso bloqueio. Nessa vivência, nós vamos identificar esse bloqueio. Você vai olhar face to face, né? Você vai olhar cara a cara para esse bloqueio e você vai falar, prazer, então é você. E aí sim você vai poder realmente trabalhar de forma assertiva. Primeira coisa, a gente precisa saber quem é o inimigo, né? Então, como que você vai para a guerra se você não sabe como que é seu inimigo? Então, essa vivência é exatamente para isso, para você olhar para esse bloqueio, para você conseguir, de uma vez por todas, identificar o que está atrapalhando, e aí, como nós falamos, vai ampliar para todas as suas áreas. E você deve estar me perguntando, mas como é que eu sei que essa vivência é para mim? É simples. Você sente que a sua vida está parada? Você sente que as coisas não prosperam? Você está com dificuldades na vida afetiva, na vida financeira, ou na saúde física, nos relacionamentos? Existe escassez? Você sente que você poderia produzir muito mais, poderia fazer muito mais com menos sacrifício e você não está conseguindo? Essa vivência é para você. Nós faremos exercícios práticos, não é palestra, lá é chegar, trabalhar. Ai, mas é um ambiente coletivo, eu tenho medo de me expor. O que acontece? As pessoas estarão trabalhando, para começar são poucas pessoas, né? E é um grupo de pessoas em que você vai perceber o seguinte, que às vezes você até fica quietinha no seu canto, mas a outra começa a falar alguma coisa que tem tudo a ver com você. Então, por tabela, por ressonância, você acaba trabalhando aquela questão. Aí tem outra que traz um ponto de vista que você ainda não tinha percebido. Então, o trabalho coletivo ele é muito amplo, ele nos ajuda, inclusive, de forma mais rápida, de forma acelerada, a gente desbloquear essas situações. Então, sem contar que é um ambiente seguro, são poucas pessoas, são pessoas escolhidas a dedo, né? Porque o próprio universo, ninguém vai para uma vivência dessa, né? Assim à toa, quer dizer, a pessoa já tem esse nível de consciência e você vai perceber que a sua dor é a dor de muitas outras pessoas. Você vai perceber o quanto que você está sofrendo e que outras pessoas também estão sofrendo da mesma dor. Então, é o momento que a gente tem a possibilidade de identificar e em conjunto, porque como eu falei, a gente precisa de ajuda para trazer essas questões para fora e para poder trabalhar isso. Não adianta trazer o inimigo para fora, tá, eu mato ele como agora? Eu luto com ele, eu transformo ele como agora? Por isso que eu e a doutora Luciana estamos lá, para amparar com a nossa experiência de atendimento, a gente amparar você nessa descoberta e ressignificação. E aí, assim, a gente vai estar compartilhando com vocês a nossa experiência de trabalho, mas muitas dessas vivências, muitas dessas coisas que a gente vai estar compartilhando com vocês foram vivenciadas por nós também. Eu acho importante compartilhar também isso com vocês, né? Que muitas dessas coisas que a gente vai exercitar, que a gente vai ter oportunidade de entregar na prática para vocês, foram coisas das quais Carmen e eu já vivenciamos, e a gente vai estar compartilhando com vocês não só a nossa experiência profissional, mas muito de coisas que a gente já pode vivenciar em práticas pelas quais a gente já passou também. Então, se você quer, de alguma forma, né,
tentar identificar e começar a destravar isso que a Carmen acabou de te explicar, através dessas vivências que nós também já pudemos experienciar, certamente a gente vai ter um trabalho de muita qualidade, de muita profundidade, uma entrega muito legal para todos vocês. E aí é importante dizer que para quem se inscrever já a partir de hoje, a gente está se organizando aí para também, de repente, no dia do evento, a gente poder oferecer aí alguma coisa especial, algo a mais que vocês possam levar para vocês. Não Né? entrega todo ouro, não, doutora. Para além da vivência coletiva, olha só o Igor falando da experiência anterior, eu já vivenciei, foi incrível, e irei de novo, oba, com toda certeza, já minha casa na cidade. Bem-vindo! Bem-vindo! Com certeza teremos uma experiência muito legal, está sendo especialmente preparada para vocês, e a gente tem muita coisa legal para entregar para vocês. Então, agora, como a gente dizia ao longo da live, né? As coisas já estão, às vezes, à disposição. É só uma questão de decisão para a gente poder ir para o próximo nível. E o próximo nível vai ser quando? Dia 15 de fevereiro, a partir das 14 horas, lá em Moema, pessoalmente, presencialmente, com a Carmen, comigo. A gente tem um encontro marcado. E você pode se inscrever a partir de hoje. Porém, é importante dizer uma coisa, tá? A gente tem pouquíssimas vagas, um intervalo de tempo curto para poder preencher essas vagas, porque o evento já é daqui 2 semanas e a gente não tem muitas vagas. Então, se você quer passar por essa vivência junto com a gente, corre, chama a Carmen, chama eu no WhatsApp, através dos nossos links da bio vocês conseguem acessar, a gente manda as inscrições para vocês. Agora, a partir de hoje, né, hoje é dia 27, a partir de hoje, até o dia 2, que já é no final de semana, é isso? Dia 2 vai ser no próximo final de semana, certo? Então, entre hoje e o próximo final de semana, no próximo final de semana, até o dia 2, você consegue as primeiras vagas desse evento, você consegue por um valor especial, porque a gente vai estar abrindo o primeiro lote das inscrições só entre hoje, dia 27, e o dia 2, que é no próximo domingo. Depois a gente vai ter uma virada de lote a partir do dia 2, e aí a gente passa a vender o mesmo evento por um outro valor diferente desse disponível entre o dia 27 e o dia 2. Não vai ter vaga. Provavelmente já não tem vaga, porque a gente já tem pessoas, né, no próximo lote. Então, se você quer garantir a sua vaga por um preço promocional entre o dia 27 e o dia 2, eu sugiro que você corra, porque são vagas limitadas e a gente não vai poder abrir mais vagas além do que a gente tem. Então, assim, corre, se inscreve, agora, porque vai ser uma experiência muito legal. E para você se decidir, lembra da sua criança sorridente. Lembra dessa comparação, a criança sorridente e a adulta hoje cheia de dor. Com quem você fica? Com quem você escolhe ficar? Aonde você decide ficar? Depende de você. Porque ambas as coisas estão já disponíveis aí para você. Agora é com você. De infinitas possibilidades. E o problema é que você já traz, você já sabe qual é. De maneira manifestada, você já sabe o que você tem que resolver. A questão é como. E a oportunidade começa agora. Muito bem. Nós criamos um grupo, só não temos, né, doutora Luciana, mas nós vamos colocar na nossa página, a hora que terminar aqui a live, a gente já coloca no Stories também, a gente coloca o grupo, quem quiser mais informações, nós temos um grupo do WhatsApp, para Vida Próspera, nós temos um grupo lá, nós traremos mais informações, o link também para você se inscrever, vamos colocar lá, a gente deixa, né, na hora que terminar a live, a gente já deixa na live, você vai deixar lá para... Vai gravar, né? A gente vai compartilhar a live com vocês
vai ficar disponível no feed e depois a gente vai puxar para os stories. E quando a gente puxar essa live lá para os stories, a gente já vai colocar lá primeiro o link do grupo para vocês acessarem e receberem mais informações. Isso. E através do grupo, a gente vai disponibilizar o link de inscrições, porque como são vagas limitadas, a gente precisa que vocês estejam inscritos. E aí a gente manda o link das inscrições para aqueles que entrarem em contato com a gente. Ótimo. Ok? Lá no grupo a gente traz mais informações. Com certeza. Esperamos por todos vocês. Entre em contato com a gente lá no grupo para a gente poder trazer maiores detalhes. A gente não vai conseguir se estender agora com essas outras informações, mas as inscrições estão abertas a partir de agora. Entre em contato com a gente e a gente dá maiores informações sobre as inscrições lá no grupo do WhatsApp. Combinado, Carmen? Show, é isso mesmo. Então é isso. Bom, galera, é o seguinte, a gente agradece a participação de todos vocês, quem esteve aqui ao vivo com a gente, quem não esteve ao vivo, que vai assistir essa live gravada, também é muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Não só para poder assistir, mas compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e para se inscrever e estar com a gente também lá em Moema, no dia 15 de fevereiro, às 14 horas, para uma tarde fantástica, vai ser incrível. Com certeza. Tá bom? É isso aí, minha querida. Muito obrigada mais uma vez por estar aí nessa parceria junto comigo. Obrigada. Temos muita coisa aí para fazer nas próximas semanas para esse evento maravilhoso que vai ser no dia 15. Mas estamos aí a todo vapor para poder trazer esse conteúdo maravilhoso para vocês presencialmente. Um beijo para você, Carmen. Boa noite, obrigada. Um beijo para todos vocês que estiveram com a gente pessoal. online. E nos falamos nos próximos dias. Esperamos vocês lá no evento, dia 15 de fevereiro. Até mais. Bye, bye.